Deixa eu retomar aqui a eleição francesa. A gente já tratou desse assunto lá no começo do jornal para falar exclusivamente sobre os impactos da eleição para a França, mas agora eu trago essa discussão aqui para dentro do estúdio para falar sobre como é que isso pode ter influência, interferência aqui para nós, por exemplo, no Brasil, ou outras questões, mesmo no âmbito internacional. Falo aqui com o Pola e o Trajano. O Macron na França representa o quê? Em primeiro lugar, a vitória do Macron na França frente a Le Pen foi uma coisa positiva para o mundo inteiro, né? Eu acho que para o mundo inteiro foi bom, Sim. não só para os franceses, né? E a prova disso é o fato de que ele conseguiu arregimentar uma quantidade de votos muito grande, né? A Le Pen ficou com uma votação até abaixo do que muita gente esperava, né? O que é bom. É bom porque interrompe um pouco essa escalada extremamente conservadora que o mundo vem observando com a eleição do Trump nos Estados Unidos, algumas eleições parlamentares na Europa, né? Então faz bem. Em segundo lugar, né, reposiciona a França dentro ali da União Europeia. Eu acho que a tendência é que a França ganhe uma importância maior do que o que ela estava vivendo até então. Agora, o que vai ser o governo Macron vai depender muito das eleições de junho, que são as eleições parlamentares na França. Por quê? Porque aí é o momento onde os partidos vão exibir suas forças individualmente e o Macron ele vai ter que definir com quem que ele vai compor para governar, porque ele sozinho não tem como governar. Então, se ele fizer uma composição privilegiando ali o Partido Socialista, o Partido Comunista, né, nós vamos ter um governo que vai se afastar um pouco dessa posição mais liberal e vai assumir algumas bandeiras que são bandeiras que hoje são defendidas na França, né, e que garante ao francês um conjunto de direitos que ele ainda tem. Se ele fizer uma composição mais à direita, aí nós vamos ter um processo de enfrentamento muito intenso na França também, porque já vem se sinalizando a necessidade, a intenção de se fazer algumas reformas lá, particularmente a reforma trabalhista, e que tem enfrentado uma resistência muito grande. Hoje, inclusive, teve manifestação em Paris, né? Uma manifestação contra o governo que está em exercício ainda, mas já sinalizando para o Macron que as reformas trabalhistas não vão ser aceitas. Até porque o Macron traz esse estigma, né, de homem de mercado, que talvez não vá atender a população, mas sim os interesses aqui, assim como no Brasil, né, do capital. Na economia, Trajano. Então, eu acho que o Macron tende a fazer esse alinhamento mais à direita, até pela atuação dele como ministro. Ele era ministro de um governo do Partido Socialista, mas ele destoava da linha geral do Partido Socialista francês. Então, ou seja, ele ganha com a bandeira fazendo um discurso mais de direita de centro para a direita. E aí, consequentemente, isso vai fazer com que ele proponha essas reformas na França sem o apoio necessário da população e a França terá dificuldade de uma reorganização política. Mas mesmo com todos esses problemas que provavelmente ele vai enfrentar, é muito melhor do que uma vitória da Le Pen. Aí seria uma direita muito conservadora que prejudicaria toda a população francesa e o próprio mundo, como o Pola bem colocou. E essa visão, desculpa, essa visão mais liberal pode contribuir de alguma forma para esse momento que a gente está tentando viver aqui de união entre Mercosul e União Europeia? Será que facilita agora com o Macron à frente? Eu acho que em alguns aspectos, sim. Até porque o Macron, ele, independente de se gostar das posições políticas dele ou não, mas ele me parece uma pessoa consistente do ponto de vista filosófico, do ponto de vista conceitual. É um liberal, né? Então você pode ter até discordância com as posições, mas é uma pessoa que permite um debate e um debate um pouco mais consistente. É diferente, por exemplo, da figura do Trump nos Estados Unidos, que a gente nunca sabe muito bem o que vai fazer. O que esperar. Né? Isso. O Macron ele é mais previsível nesse aspecto. Eu concordo com o Trajano que a intenção e a ideia dele deve ser fazer um governo mais centro-direita, mas dependendo das eleições de junho, talvez ele não tenha essa possibilidade, ele tenha que fazer um alinhamento mais centro-esquerda. E aí eu acho que isso move o governo dele para uma outra direção, não muito antagônica, né? Eu acho que o governo dele vai ser um governo de centro, com alguma tendência para a direita, se o resultado das eleições de junho for ou um governo de centro com alguma tendência para a esquerda, se o resultado das eleições de junho for outro. Em relação ao mundo econômico, nós temos que pensar que esse liberalismo econômico da Europa pode ser numa linha que possa ajudar o Mercosul. Agora, tem pauta outra de política internacional que nós, brasileiros, precisamos definir qual vai ser o nosso papel.
do governo atual, por exemplo, está adotando uma política cada vez mais liberal, mas uma política que faz com que o Brasil exporte cada vez mais produtos agrícolas e recursos naturais e importe produtos industrializados. Então, isso pode interessar a França e a Comunidade Econômica Europeia, mas não interessa a nós brasileiros. Vai ser benefício para nós.